A Bolívia celebrou no último mês de março o Dia do Mar Boliviano. Mas como todos nós sabemos, não há saída para o mar na Bolívia. Então, por que essa comemoração? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o Dia do Mar Boliviano e os seus significados. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. O grande desejo de Simão Bolívar era que os países da América Latina se unissem em torno de um único objetivo, a luta contra o colonialismo europeu. Infelizmente, isso nunca aconteceu, porque o continente latino-americano é marcado por diversos conflitos. É importante ressaltar aqui que as guerras não interessam à classe trabalhadora. As guerras interessam apenas as elites econômicas de cada nação, de cada país. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a Bolívia se envolveu em alguns conflitos ao longo de sua história. O primeiro deles contra o Peru. Os peruanos invadiram as terras bolivianas e a Bolívia conseguiu resistir e vencer o conflito. Posteriormente, o Chile, muito estimulado pela Inglaterra, invadiu as terras bolivianas porque queria explorar o deserto de Atacama. O conflito foi intenso e ele começa a partir de 1879 e ele se estendeu por alguns anos. O resultado dessa guerra foi uma derrota gigantesca do exército boliviano, que culminou com a perda do acesso ao mar da Bolívia. A Bolívia, antes de ser derrotada nessa guerra, nesse conflito, ela tinha cerca de 400 quilômetros de saída para o mar, que acabou sendo perdido por conta da derrota. E é importante também lembrar aqui que esse conflito entre Chile e Bolívia foi estimulado pela Inglaterra por qual motivo? No Chile havia empresas com capital inglês que exploravam aquela região do deserto de Atacama e a Bolívia, por deter o território naquele momento, ela exigia o pagamento de taxas, de impostos, que evidentemente os britânicos não queriam pagar. Isso estimulou a guerra entre o Chile e a Bolívia e as consequências, além da derrota gigantesca do exército boliviano, foi a perda de território, a perda da saída para o mar. Então, como eu já disse aqui, cerca de 400 quilômetros de saída para o mar foram perdidos pelo governo boliviano da época. Tudo isso ocorreu, claro que motivado, com motivação relacionada a questões econômicas, a questões financeiras e que envolvia, eu volto a dizer, os interesses de países europeus como a Inglaterra. Mas qual é a relação de toda essa história com o título desse vídeo? Ocorre que todo dia 23 de março é comemorado na Bolívia o Dia do Mar. E por que existe essa comemoração? Para fazer menção a tudo que aconteceu no passado, para lembrar a população que um dia a Bolívia teve saída para o mar, para lembrar que a Bolívia lutou para permanecer com seu território, enfim. Esse ano, inclusive, 23 de março de 2022, o presidente Luiz Arce, inclusive, disse que jamais desistirá de recuperar esse território que, na visão dos bolivianos, pertencem a eles. Luiz Arce ainda chegou a dizer que essa seria a melhor saída
para recuperar as relações efetivamente com o Chile. Afinal, ficaram rusgas desde a guerra até os dias atuais. O fato é que é muito difícil que a Bolívia consiga recuperar esse território, porque qualquer governo chileno que decida negociar com a Bolívia ficará impopular, porque a população chilena não aceitará a perda de um território, ainda mais sendo este território saída para o mar. Então, diante dessa situação bastante delicada, é muito difícil imaginar que a Bolívia consiga recuperar esse território ou consiga recuperar ao menos parte dele. Esse, portanto, é o saldo de uma guerra que, evidentemente, nunca representou os interesses da classe trabalhadora, da população mais pobre, que é exatamente a que mais sofre com a perda do território boliviano, porque é claro que o fato de não ter saída para o mar impacta na economia boliviana e, consequentemente, quem paga essa conta é a classe trabalhadora da Bolívia. Maldita guerra.